Boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 9 de fevereiro de 2023, recebendo hoje para o nosso estudo da noite o nosso queridíssimo irmão Antônio Mário, nosso irmão do CEPAC, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, aí no Pau da Pona, em Jacarepaguá. Hoje estamos em festa. Toda vez que um amigo chega à nossa casa, nós estamos em festa. E hoje o nosso querido irmão Antônio Mário vai conversar conosco, porque quinta-feira é a noite do Evangelho, né? Sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, publicação de Allan Kardec. Nosso estudo de hoje se refere ao capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, item 5, Prodígio dos Falsos Profetas. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, nós vamos pedir à nossa irmã Carmen Matos para fazer a nossa leitura do preparo e a nossa prece. Carmen, por favor. Boa noite. O preparo é desse livro aqui, Coragem, de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. E a mensagem é a 15, para renovar-nos. Não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução, necessários ao caminho de todos. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se, como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcionar-nos estão decepcionando a si mesmos. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Não exija perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Simplifique seus hábitos. Experimente humildade e silêncio, toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos, que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criando no mundo íntimo, a fim de saná-los. Lembre-se de que você é um espírito eterno. Se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. André Luiz. Então, meus amigos, estamos aqui juntos nessa noite, rogando ao alto, ao nosso Pai de misericórdia, que possa nos auxiliar nessa caminhada, nessa jornada evolutiva. Contamos com o mestre, nosso mestre querido, Cristo, que ele possa nos ajudar nessa reflexão e que nessa noite possamos agregar os ensinos e as ferramentas necessárias para a nossa evolução. Que Jesus abençoe o nosso amigo palestrante de hoje, que as suas reflexões possam trazer em nós as modificações necessárias. Graças a Deus. Bem, meu amigo Antônio Mário, mais uma vez boa noite. Tem até 19h30 para fazer suas considerações. Se precisar de mais uns minutinhos, fique à vontade. Que Deus te abençoe e que abençoe e fortaleça a todos nós. A palavra está com você. Tá ok. Obrigado, Rosa. Obrigado a todos aí. Um grande abraço aí do pessoal do Cefac para vocês, né? Com muito carinho, como sempre, né? A Rosa recebendo a gente aí. Bom, acredito eu que vocês tenham estudado, logicamente, o capítulo 21, os outros itens, mas, de qualquer maneira, né, quando a gente começa a falar em prodígio de falso profeta,
como as pessoas acabam vendo algumas pessoas, né, alguns espíritos também desavisados, né, desencarnados, a gente vai lembrar aqui rapidamente, né, a questão dos profetas, né? O que seria profeta, né? Profeta seria aquela pessoa que é intérprete de Deus, que traria instruções, esclarecimentos ao povo, né? Alguns colocam também como adivinhos, né, que possam fazer presságios, né? Mas o profeta verdadeiro, na realidade, além disso tudo, ele não precisa profetizar no sentido de dizer o que vai acontecer no futuro, né? Tanto ao gosto dos hebreus da época. Mas, na realidade, o profeta devia esclarecer as situações, vem ser uma palavra amiga, vem sempre colocar, olha, Deus quer que isso funcione assim, dessa forma. Então, o profeta, antes de tudo, se a gente for pegar lá o Livro dos Espíritos, na questão 622, 625, nós vamos ver que o nosso querido profeta é um homem de bem, né? Tem os caracteres essencialmente morais, né? Inspirado por Deus, suas palavras e seus atos são seus sinais, são adivinhados, né? São humildes, são modestos, não ficam dizendo eu sou profeta, né? Não tem essa necessidade, porque eles são vistos, e as pessoas reconhecem neles justamente a qualidade do bom profeta, do profeta verdadeiro. O objetivo deles é fazer a humanidade avançar. Então, qualquer outra coisa diferente não fica muito dentro das situações do verdadeiro profeta. É lógico que ele pode revelar coisas ocultas, é lógico que ele pode desvendar certos mistérios da vida espiritual. Isso faz parte, né? Também está nesse capítulo 21 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente parte para a colocação do Evangelho, vamos dar uma lidinha, porque é bom sempre, né, falar a palavra de Jesus corretamente. Então, vai lá. Guardai-vos de alguém que vos seduza, porque vários virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será abundante, ou seja, porque as coisas erradas, né, as incoerências vão ser tão assim às vistas, né, muitos terão a sua caridade resfriada. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não o creais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Então, está em Mateus e em Marcos, né? Mateus no capítulo 24 e no Marcos no capítulo 13, né? Bastante interessante, porque vamos destrinchar essa última parte aqui, que é o tema do item 5. Porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Então, nós já vemos aqui que a afirmativa do Cristo é que os falsos profetas fariam prodígios e fariam, não é verdade? Coisas de espantar. Quando ele diz ali, até seduzir, se for possível, olha bem, isso é muito importante, se for possível, é a possibilidade, os próprios escolhidos. Os escolhidos são os apóstolos. Sinto dizer, mas nós não somos escolhidos, nós somos chamados. Sinto muito, eu não queria trazer essa notícia para vocês, nem para mim, eu tomei um susto danado, porque eu pensei que eu já estava na letra E do escolhido, né? Eu sou E, já era alguma coisa. Não, mas eu sou chamado. Por que você falou isso, Mário? Como a nossa amiga colocou aí, a Carmen, né? Eu também sou chato, eu também trago. Olha aqui, ó, também faço propaganda dos livros de Espírito. O Consolador, o Chico e Emmanuel. Aí, na 277, os espíritos elevados, como os profetas antigos, devem ser considerados como anjos ou como os espíritos eleitos. Vamos lembrar que anjo é mensageiro, tá? Anjo é mensageiro. Mas vamos lá. Como anjos ou como espíritos eleitos, olha só como é que começa a resposta do Emmanuel. Como missionários do Senhor. Até aí eu estava feliz. Junto à esfera da atividade propriamente material, os profetas antigos eram também dos chamados à luminosa sementeira.
Ele bota os chamados entre aspas. Aí eu já comecei a ficar meio nervoso, estava fazendo estudo, estava ficando nervoso. Falei, caramba, e agora, essa chamada mesmo? Aí eu comecei a ler, continuando a ler a respostinha, né, do nosso amigo, né? Emmanuel, ele diz assim, olha, para nossa compreensão, a palavra anjo nesse passo designa apenas entidades que se elevaram ao plano superior, que é inclusive mensageiro, e etc, etc, onde são escolhidos na tarefa sagrada daquele cujas palavras não passarão. O eleito, porém, é aquele que se elevou a Deus em linha reta, que é Jesus. A partir daí eu já fiquei sem graça. Se os anjos são os superiores e que foram eleitos, e que o único eleito foi Jesus, né? E o escolhido foi Jesus, e aí o escolhido foram os anjos e eleito foi Jesus, e que os chamados foram os profetas, eu falei, cara, só sobrou para mim os chamados mesmo, porque só tem essas duas determinações. Então, nós ainda somos chamados. E é por isso que, às vezes, nós entramos, às vezes, na conversa, no raciocínio, nós não pensamos direito, não observamos bem, e, às vezes, nós caímos nas falsas profecias, na conversa dos falsos profetas. Aí, quando você fala em falso profeta, né, que eles vão fazer prodígios, que nós vamos chegar lá, nós vamos lembrar quais são as qualidadezinhas, né, ou seja, os vícios do falso profeta. Primeiro, onde é que nós vamos ver isso? Lá no próprio Evangelho. Hipócritas, enganadores, orgulhosos, pseudo-sábios. O que eles fazem? Eles colocam a cisânia, fazem o isolamento das pessoas. O que eles fazem? Colocam sugestões ou sugerem, né, soluções pueris, fantasiosas, inaplicáveis, impraticáveis. Tudo isso é uma característica do falso profeta. Coloca um contra o outro, animosidade. Olha, se não pensa como você, é seu adversário. Então, tudo isso é uma característica dos falsos profetas. E nós podemos ver isso lá na frente, os falsos profetas na erraticidade e nos caracteres do verdadeiro profeta. Que eles dizem lá, o que eles fazem? São orgulhosos, falam alto, não tem nada de humildade, não, sou eu que estou certo, não admite qualquer outra segunda opinião. Se compele a isolar um grupo do outro. Indica sistemas que são contrários à ciência, que já estão batidos, ou seja, já estão explicados pela ciência, já estão designados, olha, isso aqui funciona assim por causa disso. Aí vai, não, vamos dar uma solução totalmente nova a respeito. E, fora disso, qualquer coisa que vá contra o Evangelho é falso profeta. Nenhuma solução há que não seja fora da lei de justiça, amor e caridade. Então, qualquer coisa fora disso é falso profeta. E aí nós vamos vendo no desenrolar do estudo que o problema está nos prodígios, nessa parte aqui, e nos milagres, né? Porque aí os prodígios e os milagres são considerados fatos sobrenaturais, para a grande maioria, e teologicamente são considerados como derrogações da lei da natureza. Deus fez porque quis provar o seu poder. É interessante porque todo fato milagroso ou prodígio é admirável, concordo, né? Alguém materializar uma rosa na mesa de uma reunião, realmente é um fato admirável, de se admirar, né? Vamos para o português, né? De se admirar. A gente fica embelezado por aquilo, né? De materialização do espírito, né? De uma voz, né? Um canto, né? Uma materialização de outras coisas do mundo espiritual, é admirável, mas já não é uma derrogação da lei da natureza. Já não é um fato sobrenatural, fora das leis, porque existe uma lei que rege. Então, nós começamos a associar isso à evolução da ciência. O progresso da ciência vai fazer com que muitas coisas que eram tidas como sobrenaturais, que não haviam explicação, não se conhecia a causa, ainda pudessem ser trazidas ao universo dos homens, dos espíritos encarnados. Então, nós começamos a aprender.
Quem é que conseguiria ver? Eu me lembro muito bem que eu estava num consultório de dentista e eu estava lendo uma revista assim de ciência. Eu era garoto ainda, né? E eu vi que os japoneses tinham feito uma televisão que parecia um quadro e colocava na parede. Eu falei, meu Deus, será que isso é verdade? Um quadro com uma televisão na parede? Será que isso é só historinha de japonês, né? Porque japonês fazia muito aquele negócio de monstro, né? De filme de monstro. E nós temos aí a televisão de LED. Quando a gente viu que o telefone falava, né, apareceu o telefone celular, todo mundo, o telefone celular, e falou, não, eu não quero que apareça a minha imagem, vai que eu estou em casa à vontade, o pessoal vai invadir a minha casa, e hoje nós estamos falando pelo Zoom, né, trazendo a nossa casa, a nossa aparência, a gente tomou banho, se ajeitou, passou perfume, espero que vocês estejam sentindo o perfume, e aí para justamente dar uma boa aparência para vocês, e aí tiver cheirosinho. Aí a gente vai e a gente vê que hoje a gente faz isso. Então, a ciência vem trazendo, desmistificando os fatos sobrenaturais, mostrando a sua causa, como é que funciona, como são as leis. O nosso querido Espiritismo que nós professamos, nós estamos no Instituto Francisco de Assis, de Estudos Espíritas, aí, então, justamente, o Espiritismo vai trazer o seguinte, olha, existem umas leis espirituais que o homem, ainda como ciência, ainda não tocou bem, mas nós vamos falar. E os espíritos vieram e conversaram com a gente. Olha, isso aí são leis espirituais, que as coisas acontecem. Então, conforme a ciência progride, o espiritismo trazendo todas essas informações e as pessoas se esclarecendo, diminuem o quê? Os prodígios e os milagres. Toda cura era um milagre. Na verdade, toda cura era um milagre. Hoje, as curas já são explicadas pela transmissão de fluidos. Aí nós temos o passe, né, na casa espírita, nós temos a água magnetizada, fluidificada, como alguns dizem, sem problema nenhum. E nós temos o jorei na messiânica, nós temos a imposição de mãos do Cristo, né? A imposição de mão dos irmãos católicos, né? A mesma coisa, né? A água benta, não é verdade? Tudo bota só um adjetivo diferente, mas na essência é tudo a mesma coisa. Então, nós temos, na realidade, só que não são milagres, a gente já entendeu, já estudou, que pelos fluidos manipulados a gente pode ter mais saúde, a gente pode obter a cura, refazer certas células perispirituais e, em consequência, as células materiais tomarem uma nova vida, né? Uma nova reprodução, já que a ciência já provou que muitas das nossas células do corpo elas morrem e se reproduzem, se refazem todas elas, dos cabelos, dos ossos, do fígado, tem um prazo aí para cabelo, para osso, para fígado, que se refaz, todas as células que estavam ali se refazem, se renovam. Então, há uma renovação relativamente constante dentro do corpo humano, já comprovado pela ciência dos homens. Na verdade, então, através do magnetismo dos homens, nós também já temos prova de que muitos milagres se operam. Na verdade, você, através de choques elétricos, que hoje em dia se fala em eletromagnetismo, não só em magnetismo, você melhora a sua situação do seu joelho, você melhora as suas situações através de aplicação de ondas, na verdade, que você não vê, e as aplicações de ondas em você melhoram a sua situação física na perna, no osso, no ligamento, no músculo. Então, nós temos uma capacidade gigantesca aí da ciência de provar essa renovação, esses milagres, ou seja, a ciência, dia a dia, vai tirando a pecha de milagre e vai dando outros milagres para a gente. Né? E nós vamos vendo como o homem cresce, né, em relação à ciência. Isso tudo orientado pelo nosso querido divino mestre, que é Jesus. Né? Então, são leis que já existem de Deus. Mas a conversa aqui no estudo passa primeiro por esses prodígios milagres, essas derrogações da lei natural da teologia, dos homens e os fatos sobrenaturais. O que acontece? Conforme isso cresce, logicamente, esses milagres diminuem e os falsos profetas também, que se aproveitavam disso, começam a diminuir, porque as pessoas se esclarecem e a ciência comprova. E aquele que tem fé e acredita por estudar e por ter bom senso, uma fé raciocinada, vai antecipando-se no tempo e no espaço, que é o que a religião, o espiritismo está trazendo para nós, através do livro dos médiuns, através da Gênese,
Na verdade, na Gênesis nós temos o capítulo 13, os milagres, onde ali faz uma dissertação sobre o que é o milagre. Se Deus faz milagres? Não. Mas pode fazer? Pode. Tem competência? Tem. Mas olha só, se Deus é perfeito, para que ele ia derrogar as suas leis? Qual é o sentido de derrogar, ou seja, de desfazer algo que esteja perfeito, pronto e acabado? Só não é conhecido, mas pronto e acabado está. Qual é a vantagem dele mexer numa coisa perfeita? Nenhuma. Só demonstraria imperfeição. Então, Deus não faz milagre, não é porque ele não pode, não. Porque poder, ele pode. Pode fazer o que ele quiser, mas, na realidade, se ele já é perfeito, tudo que ele faz é perfeito dentro da lei natural, não há necessidade nenhuma de se mudar o perfeito. Essa é uma simples razão de lógica e bom senso. Então, Deus não derroga as leis da natureza. Nós é que não as conhecemos ainda na sua totalidade. Mas aí o pessoal puxou para o outro lado. Mas olha só, Jesus falou que haveriam prodígios e que os falsos profetas fariam prodígios e milagres, espantariam. E aí eles botam aquela assim, e seduziriam os escolhidos. Na verdade, se fosse possível. Então, na realidade, se fosse possível, não seduziram nem seduziriam, se fosse possível. Mas eles fariam. E aí os falsos profetas não são bons. Os profetas são bons, os falsos profetas são ruins. Se são ruins e fazem prodígios iguais a Deus? Foi essa a colocação teológica. E aí o Espiritismo veio dizer, olha só, quando vocês falam dos falsos profetas não são bons. Se eles são bons, eles não fazem prodígios, porque prodígios não existem, eles são admiráveis, são leis que a gente não conhece. Que leis seriam essas que até os falsos profetas poderiam se utilizar e que poderiam espantar alguns? Aí o Espiritismo veio dizer, olha, não é prodígio e milagre no sentido da lei natural, é a mediunidade, que é uma lei natural, porque o problema não está na mediunidade, está no uso da mediunidade. Então, os falsos profetas, aqueles que também poderiam até tentar seduzir aquelas pessoas, etc. e tal, o que eles fazem? Eles utilizavam da mediunidade e muitos deles, por terem conhecimento, esses espíritos, guardavam o conhecimento para si, eles eram fechados, nós vamos lembrar, né, dos egípcios e outros mais, que sabiam toda aquela técnica de lidar com os fluidos, está no capítulo 14 da Gênese, e está também no livro dos médiuns, como lidar com os fluidos para fazerem efeitos físicos ou se utilizarem de outras mediunidades, como a psicografia, a psicofonia, onde era dada, logicamente, mensagens, né, de espíritos e poderia haver até uma certa transfiguração do rosto perispiritual do médium, onde aquele rosto tomava umas certas formas do espírito. Que isso acontece, inclusive, nas reuniões mediúnicas, com alguns médiuns, quando eles recebem aqueles espíritos, né? Vamos colocar o recebe, né? Quando eles se ligam perispiritualmente, né? Mente a mente, aí eles ligam-se àqueles espíritos demonstram certas características, o próprio conversador ou doutrinador, antigamente era doutrinador, estão mudando essa palavra, né, para esclarecedor, para que o esclarecedor, muitas das vezes, ele olha para o médium e outros médiuns olham, o médium de apoio, etc., está na reunião mediúnica, percebem que aquele rosto toma um formato totalmente diferente, que até a aparência da pessoa que está na mediunidade, o espírito que, digamos assim, psicofônico, o médium psicofônico, muda de aparência, se torna mais alto, se torna de aparência, às vezes, feminina, se torna de aparência diferente, e as pessoas notam. O que é aquilo se não é uma mediunidade onde a plasticidade, ou seja, aquela massinha das crianças, do perispírito, faz com que, em certos momentos, o seu rosto tome características onde os outros percebam que é um espírito e que é o espírito com aquelas características fisionômicas que ele quer demonstrar para provar a sua vinda naquele momento, para ajudar na consecução, ou seja, na reunião mediúnica. Então, os espíritos antigamente tinham esse conhecimento e isso assustava o povo. Você já imaginou eu chegar lá na época dos egípcios, dos hebreus, e quando eu fosse dar uma comunicação psicofônica, o meu rosto se transformar e eu ficar um pouco diferente com o rosto? O que eles iam olhar? Que isso? Não é o Mário? Quem é esse cara?
Olha o rosto dele, olha a voz, está diferente. Quem é esse espírito? Aí, aquele espanto, na realidade, mas o Espiritismo veio trazer essas explicações sobre as leis da mediunidade, que são leis de Deus. Então, quando se traz isso também, se explica a situação, por que falsos profetas, Mário, fazem esses prodígios. Eu não estou entendendo ainda, você está enrolando e não está dizendo, eu quero saber. Porque a mediunidade não depende da moral, e sim o seu uso. O seu uso é que é importante. Você detém a mediunidade, para que você usa a mediunidade? Para dar más notícias? Para dar má informações? Para truncar as informações do Evangelho? Para trazer o isolamento? Para trazer a cisânia? Para trazer o problema? Para não verificar que aquele espírito tem uma dificuldade e que você quer ajudá-lo? Para você entrar na fascinação e achar que aquele espírito é um mentor maravilhoso, sem você entender nada do que ele está falando, do conteúdo, sem analisar o que ele diz para você, só porque ele é espírito? O que você está fazendo com a mediunidade? Então, muitos faziam para dominar, outros ainda fazem para dominar, outros fazem para enganar, outros fazem para profetizar. Profetizar naquele sentido, né? Não, você vai ser feliz, vai casar, vai ter filho, vai ficar rico, vai crescer cabelo, vai ficar de olho azul, etc, etc, etc. Vai ser muito famoso. Tudo aquilo que mexe com o nosso ego, que atenta para os nossos anseios, muitas das vezes as nossas frustrações, as nossas quedas nas vidas anteriores que estão lá latentes, né? Estão lá guardadas dentro de nós. Então, muitas das vezes, ainda há pessoas que fazem isso e exploram essa fé dos outros. E as pessoas vão. Vão por quê? Porque ainda não se esclareceram sobre isso. Vão por quê? Porque, que, às vezes, querem ouvir aquilo de alguém. Muitas das vezes, esses falsos profetas são médios, percebem certas situações e até falam sobre isso conosco. Contudo, se é pago, contudo, se é para coisas fúteis, não é o ideal, podendo cair todos nós em falsos profetas, em espíritos da erraticidade, pseudo-sábios, isoladores, ignorantes, perversos, intriguentos. E é o que está escrito no livro, eu não estou inventando. Está escrito aqui, no nosso querido Evangelho, está escrito no livro dos Médios, está escrito na Gênesis. E os espíritos vêm nos dizer, olha, vocês quando não cuidam da moral, não utilizam a mediunidade bem utilizada, ou seja, como oportunidade de reparação, de resgate, que está lá no livro do Divaldo, né? Meu Deus, vai fugir o nome, não pode. Jesus, eu vou me lembrar. Do Divaldo e do Raul Teixeira, Diretrizes de Segurança. A mediunidade é uma oportunidade de reparação. O Papai do Céu falou assim, olha, vocês que são médios, vocês que não conseguiram se reconciliar com os inimigos enquanto estavam do lado deles, vou dar uma chance de ouro para vocês. Os inimigos estão desencarnados e você está encarnado, então vamos lá para a reunião mediúnica que vocês vão encontrá-los. Logicamente que é parado pelos espíritos superiores, se você está de boa intenção. E é uma chance de você mudar. É uma chance de você mostrar para eles que você está diferente. Você não é aquela pessoa do passado. Você não é aquela pessoa. Então ele diz assim, mas esse cara não é aquele. Aquele não era assim, aquele era assado, tinha esse vício, esse defeito, e agora esse aí está tentando vencer esse defeito, ele não é mais assim, não é esse. E agora? Como é que eu vou fazer? Então, isso tudo é orquestrado, a mediunidade é uma oportunidade. Quando nós olhamos o livro do Emmanuel, chamado Emmanuel, né, do Chico, no capítulo 11, quem são os médiuns? Olha, vou ter que dar uma notícia triste. Se vocês não sabem, não é boa coisa. Então, já vou dizer para vocês, não por mal, não porque eu sou vaidoso, orgulhoso, modesto ou humilde, nada disso, só a citação. Eu participo da reunião mediúnica como médium, tá certo? Psicofônico. Então, o que acontece? Esses médiuns, tem lá. Quem são os médiuns? Aí Emmanuel vem dizendo, são pessoas que faliram terrivelmente. Utilizaram-se dos seus poderes para roubar, para enganar, fazer de tudo. Seus interesses pessoais, tudo. Tudo, tudo, tudo. E hoje, arrependidos, lutam bravamente, se bem intencionados, para vencer as inclinações e reparar os erros.
Mas não só os erros cometidos, não, inclusive os erros de indução, porque nós sabemos que todos somos médiuns, e a intuição, né, e a inspiração é a mediunidade básica que todos nós temos. Mas nós temos uma outra coisa que é o magnetismo pessoal, a vibração do convencimento. Nós temos uma carga emocional que nós emitimos a favor daqueles espíritos. Nós não somos só inteligência, nós somos emoção. Então, muitas das vezes, quantos de nós subimos na tribuna para torcer as palavras de Jesus? Torcer as palavras de Jesus não só a partir da vinda de Jesus para cá do Evangelho, como torcer as palavras de Jesus ditas aos antigos, lá atrás, aos antigos profetas. Quantos de nós não deturpamos e levamos outros nessa mesma carreata, nessa mesma caravana? Então, agora, somos, por misericórdia de Deus, convocados, chamados para falar o seguinte: agora tu vai lá e desfaz tudo o que você fez. Vai lá que você é falso profeta, você não é Deus. Deus não precisa desfazer nada porque estava tudo perfeito. Mas como você fez imperfeitamente, vai lá e troca tudo, ajeita essa bagunça que você fez. E aproveita que Papai do Céu é bom, está te dando essa oportunidade para você fazer isso via Zoom, via presencial e via espiritual, porque tem o Zoom espiritual. Antes do Zoom aparecer, meus amigos, né, o André Luiz já dizia que a gente, né, quando se dava a palestra e tal, eles ligavam os microfones, né, e o pessoal ouvia e via a palestra lá nos outros locais que estavam sendo dadas. Então, já existiu o Zoom espiritual há muito tempo. André Luiz, já brincando, né, sobre a ciência, André Luiz sentou na frente dele e o nosso querido Emmanuel meteu lá um notebook na cara dele. Quando ele olhou aquele negócio, falou: pelo amor de Deus, me dá uma máquina de escrever. É uma verdade. Por quê? Porque já existia lá, nós somos reflexos daqui. Então, precisamos acompanhar esse progresso. E essa oportunidade vai fazer que esses chamados nós sejamos escolhidos, desde que nós possamos aproveitar essas colocações da mediunidade com parcimônia, com objetivo, que é ajudar de alguma forma, ser útil. O Gilberto Bordalo, ali do Eurípides Bassanufo, aqui no Jacarepaguá, ele fala assim: quando a gente não atrapalha, quando os encarnados não atrapalham muito, os espíritos conseguem fazer alguma coisa da reunião mediúnica. Então, que nós atrapalhemos o mínimo possível os espíritos. Chamados a conversar, porque eu não sou palestrante, eu sou um conversador. Chamados a conversar na casa, façamos o melhor que nós possamos. Quando Cristo nos chamou, chamou a vários, não chamou? Chamou a vários, chamou Pedro. Pedro foi lá e negou ele 3 vezes. Chamou a Judas, Judas o traiu. Chamou a vários outros, esconderam. Tomé tocou nas chagas. Só João acompanhou a mãe dele. Vamos lá, vamos conversar. E isso eram os escolhidos. Então, nós, meus amigos, temos a obrigação de fazer um pouquinho de nada a que nós somos chamados. Mediunidade gratuita, mediunidade com carinho, mediunidade com paciência, mediunidade com compaixão. E aí começa a nossa reforma íntima, porque quando a gente sai da reunião espírita, da mediunidade, que a gente cai na televisão e vê o jornal, a gente não pode ser falso profeta. A gente não pode dizer junto com os outros: mata, esfola, tem que acabar, essas pessoas não valem nada, para que isso, para que está vivendo? A gente está equivocado. A gente tem que agir com a mesma parcimônia que age com o criminoso que está lá na reunião mediúnica. Então a gente fala: meu Deus, ampara essa alma, porque essa alma está ainda com problemas e não vai conseguir sair da situação enquanto não pagar o último ceitil. Porque a lei é de justiça. Ela é de amor, ela é de misericórdia, ela é de caridade, mas é de justiça. Agora, vamos trazer uma colocação do nosso querido Emmanuel no livro chamado Religião dos Espíritos. É um livro baseado no Livro dos Médiuns. E no item 22 diz assim: ante os falsos profetas. É muito interessante essa mensagem do Emmanuel, porque traz também a nossa responsabilidade perante os falsos profetas, porque é muito fácil, mil perdões, tacar pedra no falso profeta que a gente já foi.
Mas e a gente como falso ouvinte? Porque para ter profeta tem que ter seguidor, tem que ter os ouvintes. E quem são os ouvintes? Qual é a responsabilidade que nós temos perante os falsos profetas? Aí ele diz assim: a cautela tinha atribuir aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Recorda que todos somos tentados segundo a espécie das nossas imperfeições. Não despertais a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção de um cavalo com um prato de pérolas, mas sim ofertando-lhes a percepção, leve bocado sangrento ou alguma concha de milho. Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro na pauta da nossa própria estultícia, ou seja, da nossa cobiça, do nosso desejo, da nossa ignorância. Então, ele já chama de cara o seguinte: olha só, você, meu amigo, para seguir o cara é porque você acredita naquilo que o cara está falando, você não raciocinou. A famosa fé raciocinada. Você não fez uma análise, você não comparou. Com o que a gente compara? Primeiro, com Deus. Tem que ser perfeito, né? Onisciente, onipresente, não é verdade? Tem que ser tudo de bom, não pode ter nada errado, tem que ser perfeito. Segundo, com Jesus, que é idem, que é o eleito, porque cumpre todas as leis de Deus. Antes de nós sermos, ele já era perfeito. Perfeito? Já era o administrador da terra antes da gente ser o que era, para você ver o nível do negócio. Então, se comparou com Jesus, Jesus faria assim? Jesus diria isso? Então, pode ser um equívoco. Aí a gente ainda tem mais. Jesus é tão bom, os espíritos amigos, Deus, que deixou o espiritismo. Ainda vou dar o consolador prometido, vou espicaçar mais. Dá uma coxa de milho para esses rapazes aí, o arrozinho moído, moe a carne, bota bem batidinho, uma comida bem simplesinha mesmo. Arroz, ovo e carne moída, só para a galera. A carne está difícil, né? Mas bota aí um pouquinho para a galera, um pãozinho, para ver se o pessoal entende o que eu estava querendo dizer. Aí vem o espiritismo e traz de forma, os espíritos vêm trazendo, amando de Jesus, não tenho dúvida disso, o quê? Todas essas informações. Trazendo, isso aqui é assim, funciona assim, o mundo espiritual funciona assim, cuidado com isso, a lei de reação e ação é essa, para ter misericórdia, mas ter justiça, e vai trazendo. Sem perdão, a gente não vai para lugar nenhum. O perdão não inibe a justiça dos outros, inibe sim você ficar com rancor e se vingar, e assim vai. Então, vem trazendo o espiritismo com uma forma clara, tanto é que a doutrina, na introdução, diz lá, não, por que pessoas tão simples entendem o espiritismo com maior tranquilidade, enquanto outras sumidades em instrução, não em educação, em instrução, não conseguem captar o espiritismo. Algumas porque realmente não conseguem, outras porque o interesse não deixa, né? Essa aqui é a verdade. O interesse não deixa. Pô, isso aqui vai fazer eu mudar. Vou ter que tratar meu irmão do mesmo jeito, vou ter que dividir o que eu tenho. Eu posso ajudar com o pouco que eu tenho, eu posso ajudar os outros. E os outros não são menos do que eu, nunca foram e nunca vão ser. E eles podem, inclusive, vir a ser, na próxima encarnação, diferentes. E eu também. Eu posso nascer de uma cor, eu até brinco com o pessoal quando a gente conversa sobre reencarnação, eu falo assim, quando você diz para os outros que você nunca pensou em ser paquistanês, vamos colocar paquistanês. Eu não gosto de paquistanês, vamos colocar paquistanês, porque japonês tem muito no Brasil, né? Paquistanês. Aí eu digo logo, meu irmão, você acabou de lavrar a sua sentença. Na próxima encarnação, pode escrever, tu é paquistanês. Pronto, acabou, porque isso está te travando o progresso. Então, a primeira coisa que o Papai do Céu vai fazer, não porque ele quer, mas porque está na lei, fala o seguinte: qual é o problema dele? Ele não aguenta paquistanês. Ih, meu irmão, toca ele no Paquistão, vamos dar uma educação, para ele ver como é que é o povo, ver a sua cultura, como é que eles vivem, como eles podem ser também espiritualistas, né? Como é que eles podem se educar, como é que eles podem ajudar os outros. Taca no Paquistão. Aí nego já carimba o passaporte espiritual. Pô, Paquistão, quando o cara abre o passaporte, está lá. E ele olha aquela carinha marronzinha, né, bonitinha, do maior paquistanês do mundo. Então, eu digo mesmo, e é verdade. Então, quando a gente diz assim, eu reencarnar a mulher, eu ser um humilde trabalhador, está lavrando a sentença. Porque é aquilo ali que está te impedindo de entender que todos somos irmãos. Então, está lavrando a sentença. Não tem conversa. Essa é a verdadeira lei de ação e reação. De olho por olho, dente por dente.
Ah, você não quer ver o olho, ah, você não quer ver o dente? Eu vou te mostrar como é que funciona. É justamente o que te impacta é que você tem que contornar para ser uma boa pessoa. E voltando aqui, ó, dominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitam à vaidade. Sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quantos se proponham a explorar-nos a insensatez e a cobiça. Então, nós vamos atrás do falso profeta que justamente nos alicia, né? Fica massageando o nosso ego, prometendo o que a gente quer ganhar de graça. Não é prometendo que a gente quer ganhar com o trabalho, não, que a gente quer ganhar do céu. Quer ganhar de uma forma assim, tranquila, não vou nem dizer ilícita, vou dizer tranquila, caída do céu, que é o milagre, o prodígio. Então, como você quer ganhar na sombra e água fresca, você acredita no falso profeta. Quem está falando isso? Emmanuel, não sou, não. Se vocês acham que essa palestra ou essa conversa é do Mário, estão muito enganados. É do Emmanuel. Aí ele vai relembrar a nós que todos somos no traje físico, ou deles desenfaixados, espíritos a caminho, buscando na luta, na experiência, os fatores de evolução que nos é necessário. Por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo para a medida ideal da nossa conduta. Então, Emmanuel chega e puxa a orelha. Olha só, Mário, você não quer seguir o falso profeta, quer arrumar uma fórmula? Olha só, vai buscar o exemplo do Cristo, que é o medida ideal, o método ideal da nossa conduta. Está lá no Livro dos Espíritos, 625. Quem é o nosso modelo e guia? Jesus. 625, Livro dos Espíritos. Eu estou lendo aqui no computador, tá? Então, vocês pensam que eu sou essa sumidade toda de gravar? Não sou, não. Não dá, ainda não estou com essa bola. Mas vamos lá. Vamos continuar. Não vale, assim, alegar confiança na palavra de quanto nos sustentam a fantasia, com respeito a fictícios valores que sejamos depositados, no pressuposto que venham até nós na condição de desencarnadas. O que ele está dizendo? Olha só porque foi o Espírito que disse, é o mentor, é o infalível, alguém te deu essa mensagem, a partir daí acabou, tu não faz mais nada e vai... Não, o Espírito falou, eu vou. Não vou nem pensar, não faço análise, fé raciocinada, bom senso, razão, evangelho, nada. O Espírito falou para mim. Eu acredito. Não, não, não. Por quê? Porque a morte é uma simples mudança de vestimenta. E isso não afeta a nossa formação espiritual, que afeta a nossa reforma íntima. Então, muitos daqueles que saem daqui como tiranos, continuam tiranos na espiritualidade. Mentirosos continuam mentirosos. Dominadores continuam dominadores. Aqueles que querem botar a briga, a disfarçatez, a separação de uns com os outros. E quando a gente lembra disso, a gente lembra de Jesus, que Jesus, verdadeiro profeta, também fazia profecia do futuro. Ele dizia, olha, a minha palavra se tornará uma espada e irá separar o pai do filho, a mãe da irmã, e assim vai. Por quê? Porque as pessoas tomarão posições diferentes. Mas uma coisa é quando você toma uma posição a favor do Cristo, a favor do Evangelho. Porque aí você, tomando essa posição e seguindo a orientação do Emmanuel, o que você faz? Você não briga com a outra pessoa porque ela faz isso. Você não faz isso. Você a entende, esclarece o seu ponto de vista, mas não perjura, não foge. Não, olha só, eu continuo com Jesus. Apesar de você não gostar, não entender, eu não vou largar disso por conta de que eu tenho que fazer porque você é minha irmã, que você é meu filho, que você é minha mãe, você é meu pai. Eu não sou obrigado a continuar ou entrar no erro porque você está no erro. Não, ao contrário. Se eu estou com a ciência de que estou no Evangelho de Jesus, estou tentando fazer alguma coisa nesse sentido, eu até posso não concordar, mas não vou brigar com você. Mas o que acontece é que essas pessoas, infelizmente, quando seguem os falsos profetas, brigam conosco porque nós não os seguimos. É a radicalização, é o isolamento, é a pregação da violência, é a pregação do prejuízo, do ataque, e não é isso que Jesus falou. Então, eu sou muito tranquilo nesse sentido. Nós não podemos brigar com ninguém por conta de posições divergentes. Podemos não concordar e não fazer o que ele faz, e pedir a Deus que o ajude para que ele não faça. E, se nós formos autoridades competentes, inibirmos que ele faça um equívoco, para ele e para os outros. Só nessa forma. Não tem como diz o nosso querido Emmanuel. E vamos lá. Não creais em todo espírito, já diz o nosso apóstolo, né, João.
porque semelhante atitude colocaria você numa fé cega. E aí a gente ficaria alimentando os nossos enganos e os nossos próprios caprichos. Olha que colocação sensacional do Emmanuel. O ouvido que escuta é o irmão da boca que fala. Ou seja, se você ouve uma mentira e fica com ela no ouvido, você vai falar mentira. Ilusão admitida é a nossa própria ilusão. Olha a necessidade da fé raciocinada de Kardec. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Ou seja, se alguém diz para a gente, vamos, e você vai porque você tem vontade de fazer. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. Essa mensagem é de 1959, o ano que eu nasci, 64 anos atrás. Então, olha como ela é altamente positiva e está dentro do prazo de validade. Como ela é aplicável hoje? Como ela é aplicável hoje, 64 anos depois. De alguma sorte, somos também a força com a qual nós entramos em sintonia. Ah, tá aí. O cara conta para você, olha, você vai ser bonito, você vai ser grande, você vai ser forte, vai ser rico. É tudo que você quer ouvir. Você não se conforma, né? Que você nasceu desse tamaninho, né? Você não se conforma que você não é tão bonito. E aí vai. Aí você cai na ilusão, na utopia. E aí você para de raciocinar. E é fascinado. Por isso que os falsos profetas existem, porque nós somos ainda seguidores deles, ou na nossa fé ingênua, ou na nossa fé não raciocinada. Por isso que a gente tem que analisar tudo, é o que o Espiritismo nos fala, e comparar sempre com o que está na codificação, sim, e no Evangelho de Jesus, e com bom senso e com a lógica. Não tem para onde correr. Fora disso é cair no erro. Procuremos, pois, o mestre dos mestres como a luz do nosso caminho. Isso sim. Agora ele diz assim, olha, e cotejando com as lições dele, ou seja, de Jesus, avisos, informes, mensagens, advertências que nos sejam endereçados desse ou daquele setor de esclarecimento. Aprenderemos sem sombra que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora, para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos, por fim, contra o assédio de todo o mal. É bastante interessante o seguinte, que ele pede que a gente observe e compare as mensagens, os informes, isso aí está bem espiritual. As mensagens espirituais. Não cai na internet aí um montão de fake news? Ah, a mensagem aqui do Chico, olha aqui a mensagem. Aí você vai ler, está de acordo com o que o Chico colocava nas palavras, na emoção e nos seus atos? Está de acordo com a personalidade assim quase maternal do Chico? A paternal de Bezerra de Menezes, que sempre pregou a união? Está de acordo com... Aí a gente vê, está de acordo com a ideia de Joana de Ângeles, que é altamente psicológica e procura sempre a nossa reforma para que possamos vencer o homem, o ego que está dentro de nós? É isso que nós temos que fazer também, tomarmos muito cuidado com as fake news, porque a tecnologia apareceu. Ah, eu recebi? Vamos checar. Vamos analisar a mensagem. Não, mas está assinada por fulano. Vamos olhar. O conteúdo que é importante está lá no Livro dos Médiuns. E, para fechar, para terminar, eu vou ler uns versinhos aqui, tipo um cordelzinho, dos nossos falsos profetas. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa eu posso mandar depois via PowerPoint ou PDF para vocês, que tem até umas imagenzinhas bonitinhas, mas eu não consigo pelo celular. Haverá falsos profetas, disse o Mestre Senhor. Nas palavras são poetas, rimando mentira e dor. Brincam com a ilusão e envolvem com o seu olhar, hipnotizam até multidão, só querem se aproveitar. De humildade não tem nada, modéstia nem passa perto. A armadilha preparada é a lei do mais esperto. Orgulhosos, interesseiros, não estão nem aí para a verdade, querem poder e dinheiro, é a triste realidade. Ovelhas com grandes dentes, olhar sagaz e lupino, seduzem ateus e até crentes, passam a vida fingindo. Agora nós vamos para a segunda parte, que é a parte interessante também. Mas a ovelha desgarrada tem sempre uma opção. Ouvir do pastor a chamada para o caminho da salvação. É ter bom senso, cuidado, usar prudência e razão,
Se for fora do evangelho, não vá, que é enganação. Fazer prodígio e milagre, o Espiritismo veio explicar. Isso é mediunidade, não é nada para se espantar. O profeta verdadeiro é árvore humilde e boa, que sacia com frutos de amor a alma de qualquer pessoa. Na consciência está escrita a lei de Deus. Discernir o bem do mal, isso é raciocínio seu. Os espíritos dão um recado. O livre-arbítrio use bem. Evite ser enganado, mas nunca engane ninguém. A lei de Deus é de amor, justiça e caridade. Se não quer crescer pela dor, vá de solidariedade. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, meu irmão. Ótimo, ótimo estudo. Eu queria perguntar uma coisa a você, Antônio Mário. O livro O Consolador de Mundo, que você fez essa reflexão aí, qual foi o número? 277. É essa questão que você... Esse item que você leu das trovinhas, né? Não, as trovinhas não. As trovinhas foi eu que fiz. Tá. Não, eu estou dizendo o texto antes das trovinhas. Foi do Consolador das... Religião dos Espíritos, capítulo 22, ante os falsos profetas. Então tá. Capítulo 20... muito boa essa explanação do Emmanuel. Ela é muito abrangente, ao mesmo tempo sintética, mas muito abrangente e muito atual. Ante os falsos profetas, 22, Religião dos Espíritos. É o livro que estuda o livro dos médiuns. É o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, Religião dos Médiuns? Religião dos Espíritos? Mil perdões. Clara dos Médiuns, que estuda o livro dos Médiuns. Tá certo. Isso mesmo, mil perdões meu equívoco, hein, gente? Tá não, vendo? Eu não quero ser falso profeta, não. Graças a Deus, fui salvo pela Rose. Religião dos Espíritos, capítulo 22, ante os falsos profetas, né? Isso. Muito obrigado. Desculpe, Rose, por favor. 7. Isso. No Consolador é que mostra onde estão chamados os escolhidos e o eleito. O 277, Consolador, por gentileza. Os chamados, mas aí eu sou o escolhido. Eu sinto muito. Isso aí, eu não me enganei, não. Mas pelo menos eu estou até vermelho. Dos chamados. Boa coisa. Muito obrigado, meu amigo. Foi muito bom, muito esclarecedor. E essas trovinhas maravilhosas, se você puder mandar para a gente, também é muito interessante mesmo. Tá? Muito obrigado. Leve o nosso abraço aos amigos do CEFAC, a Jane, todos os companheiros que lá estão, e Deus continue te abençoando com essa sua capacidade de conversar, como você diz. Você é o conversador. Então, para todos nós, é muito bom sempre te ouvir, aprendemos muito, tá bom? Um beijo no coração. Então, meus amigos, nós estamos encerrando aqui a nossa palestra da noite de hoje. Eu acredito que todos tenham gostado muito. Eu amei. Só fiquei um pouquinho triste no início, cada classificação, mas tudo bem, vai bem, vai bem. Então, eu vou pedir aqui a nossa irmã Denise Oliveira para fazer a nossa prece de agradecimento. Denise, por favor. Obrigada. Obrigada, tá, Mário? Muito bom mesmo. Então, envolvidos por todo esse sentimento de gratidão, nós pedimos ao nosso Pai Celeste, nosso Pai Maior, todo o seu envolvimento, as nossas mentes, para que se tornem realmente esclarecidas em todos os pontos daqueles que a gente não consegue ainda vislumbrar. Mas que possamos, Senhor, estarmos sempre unidos nesses encontros, buscando o aperfeiçoamento moral, buscando o aperfeiçoamento do nosso espírito, né? De nós, espíritos.
porque só a troca, a convivência, o estudo, essa interligação, né? Nós agradecemos bastante a essa ferramenta, né, da internet. Muito obrigado, Pai, por todos esses elementos que o Senhor nos coloca para podermos trilharmos o caminho correto. Obrigada, Mestre Jesus, pelo seu evangelho vivido entre nós. Obrigada a toda a espiritualidade que nos apoia, que nos orienta, que conosco vem estudar, que possamos sempre permanecermos fiéis a Ti, Senhor. Gratos mais uma vez por esse encontro, por essa reunião que tanto nos auxilia. Lhe pedimos, Senhor, mais uma vez, que permaneça sempre em nossos corações, para que possamos ser seus servos fiéis e possamos um dia chegarmos aos seus braços. Permaneça conosco, Pai amado, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoar. E, mais uma vez, doutor Mário, muito obrigado pelo estudo da... Eu que agradeço. Amanhã estaremos de volta às 6 horas para os nossos estudos. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Um abraço a vocês aí. Obrigado. Que o Senhor nos abençoe a todos.